Fala galera, meu nome é Weiber, eu sou grafiteiro, artista urbano, muralista, venho pintando as ruas da cidade há bastante tempo. Se você quer saber um pouco mais do meu trabalho, vai ficar sabendo agora. Como eu disse, eu sou um artista urbano também, né? Então, artista urbano, a arte tem que estar onde? Tem que estar nas ruas, né? É uma arte para as ruas. Para aquelas pessoas que passam no seu cotidiano, que passam indo para o trabalho, que estão indo deixar a criança na escola, que estão voltando de algum lugar e o dia daquela pessoa não está muito legal, ou então ela está precisando de um toque, de uma coisa, de repente ela vê uma arte minha na rua e aquela arte sempre vai passar uma mensagem. Geralmente as minhas mensagens são mensagens alegres, as cores são bem vivas também para transmitir essa questão. Estamos aqui em uma das paredes que o Weiber fez seu trabalho aqui em Maracanã. Essa é uma das, né? Uma das, muitos locais que a gente passa, principalmente próximo a paradas de ônibus, que você fala desse impacto. Sim. A gente vê esse tipo de arte, você provavelmente vai conhecer, porque com certeza já viu ela em algum canto do nosso Maracanã. Né, que ela já faz um tempo que eu fiz ela, vamos dar um retoque nela. Nas ruas do Maraca, para os estúdios da TV Potiguara, o Weiber Ferreira, um papo muito massa para a gente ficar só na calçada conversando sobre, né? Vamos chegar aqui para a gente esticar e falar sobre tudo desse mundo aí da arte. O Weiber, o teu nome já chama a atenção, macho. Até já falei disso contigo. Não é artístico, é teu nome mesmo, Weiber. Eu não conheço nenhum outro no Brasil, cara. Eu até comento isso com as pessoas, né? Quando as pessoas perguntam, tipo, você vai num balcão, vai num médico, uma coisa, pergunta nome, aí eu pego e falo Weiber. As pessoas olham, como assim? Como soletra? Né? Aí eu soletro, W-E-Y-B-H-E-R. As pessoas, nossa, é muito difícil. Aí eu falo pra elas, é por isso que eu virei artista. É nome de artista. Se você que é adulto tá achando difícil, imagina eu com 3 anos de idade pra aprender esse negócio. Né? Então o nome já vem diferenciado. Geralmente no mundo da arte, a galera tem um nome, né, chamado, que a gente chama de tag e tudo, que é o que você, como fosse um apelido que você coloca pra ficar mais fácil. Mas o meu nome é tão diferente, que eu botei no Google e não tem outro. Então eu assumi o meu nome como muita propriedade, né? Tomei realmente. É original demais. É muito original, então não via por que mudar esse nome. Não, e até na escrita ele fica style, né? O W, o Y e tal. E quando o cara vê no mundo, é o nome artístico dele, não tem como. Mas o cara já nasceu com o nome de artista. Não, realmente é o meu nome de batismo, né? E essa questão aí, da pegada de entrar no mundo da arte, cara, começou já com grafite ou foi com desenho? Foi migrando pra pintura? Cara, eu sempre desenhei, né? Sempre desenhei desde escola, ficava lá na sala de aula, depois de fazer as atividades, olhava para alguém, para um colega, aí começava a desenhar ali, sem a pessoa saber, sentava do lado aqui, um pouquinho mais atrás, começava a desenhar no papel e fazia aquele desenho um pouco mais realista. Sempre gostei disso. Aí chegou um tempo que eu vi um cara pintando realmente, né, fazendo uns trabalhos que se chamava aerografia, que era uma pintura com um compressor, uma pistolinha, e você fazia alguns desenhos bem detalhados, assim, bem coloridos, bonitos. E eu achei muito bacana. Aí eu comecei com essa história da aerografia. Que era muito comum nas bikes, né? Muito comum nas bikes, bicicletas, né? Nas mobiletes, em capacete, moto, carro e tudo. Só que assim, isso era mais um hobby, né? Era uma coisa mais um hobby, assim, como eu gostava de desenho e tudo. E tinha também uma questão familiar. Meus pais diziam que tinha que estudar e tudo, que tinha que fazer uma profissão, que tinha que fazer um concurso público, a cobrança pessoal, né? Aquela cobrança que vem dos padrões que que todo mundo tem, né? Aquele padrão do regulado, todo certinho, tem que ser direitinho, assim, né? Então, era aquela coisa. Meu pai sempre falava, você tem que fazer um concurso, você tem que fazer isso, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer aquilo. Então, por respeito, a gente sempre canalizou as energias para isso. E a pintura, os desenhos, era uma coisa que era como se fosse um hobby, realmente, né? Então, hoje eu já pinto aproximadamente há uns 20 anos. Acredito que até um pouco mais, né? Mas que eu vivo do grafite, que eu vivo da pintura, né? De tudo isso. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu vivo disso. Mas aí tu deixou como é o nome lá do aerografia e migrou... Na verdade, cara, a minha formação é letras em inglês. Eu sou formado em letras em inglês pelo UFC. Né? Então, eu me formei em letras em inglês. Antes disso, eu trabalhei em várias outras coisas. Né? Eu já fui motorista de carro, trabalhei na Secretaria das Cidades, trabalhei como recepcionista de hotel, né? Trabalhei com comércio. Cara, fiz tanta coisa, mas sempre aquela coisa que eu ficava procurando e nunca eu olhava e dizia também, né? Que isso não... Rapaz, isso aqui não é para mim.
eu tô fazendo para mim fazer uma coisa aqui paralela, uma coisa que realmente, será que isso vai ser para mim? Enquanto isso, eu fazia faculdade de letras em inglês lá no UFC. E quando eu me formei, aí eu fui dar aula de inglês, né, nas escolas. Dei aula tanto em escolas particulares como em escolas públicas, durante aproximadamente 3 anos. E só que a galera começava a me ligar. Dizia, cara, vem pintar isso para mim, vem pintar isso para mim. E eu não tinha tempo por causa que a minha prioridade naquele momento era as aulas de inglês que eu estava dando nas escolas, né? Que era o trabalho regular que os meus pais queriam, assim, né? Aí que eles focaram para mim fazer essas coisas, né? Que na verdade eles só queriam o meu bem, né? Assim, porque realmente viver da arte no Brasil é muito difícil. Até hoje, quando eu consolidado, né? Depois de tanto tempo pintando, então a gente ainda encontra vários obstáculos. E naquela época, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era pior ainda, né? O cara olhava assim e dizia, é artista. O pessoal dizia logo, é vagabundo. Não quer trabalhar. Não quer trabalhar, não. Esse daí, ele é vagabundo. Dizia logo assim. Então, na verdade, eles só queriam o melhor para mim. E o melhor na visão deles, que era uma visão que já vinham de pais para filhos e tudo, era essa visão do trabalho mais formal, né? A estabilidade, a segurança financeira. Da segurança financeira e tudo. De ter uma profissão reconhecida e tudo, né? Mas aí as pessoas começavam a me ligar. Cara, vem pintar, vem pintar. E eu deixava sempre isso para as horas vagas, para os finais de semana. Mas aí chegou uma época que meu pai tinha saído de casa já, né? Eu morava sozinho com a minha mãe, eu sou filho único. E eu já pagava as contas da casa, né? Aí eu olhei assim e disse, cara, tá tudo errado aqui. Tá tudo errado, porque, tipo assim, eu que fiz tudo, eu que fui lá, eu que estudei, eu que trabalho, e eu tô correndo atrás de um sonho que não é meu. Tipo assim, que era meio que o sonho dos meus pais, entendeu? Aí teve uma hora que eu cheguei pra Fernanda, que hoje é minha esposa, né? Na época só era minha namorada, tava eu, ela e minha mãe. E a gente sentou e eu olhei para elas e disse, meninas, é o seguinte, tomei uma decisão ontem à noite, queria falar para vocês que são importantes para mim. São 2 pessoas muito importantes para mim. E eu não vou mais dar aula, pelo menos não por enquanto. Elas, como assim não vai mais dar aula? Do nada tu resolveu sair da escola e tudo? O que aconteceu lá? Eu disse, não, lá não aconteceu nada. É porque do nada eu comecei a pensar que eu queria realmente fazer uma coisa que eu me sentisse feliz, né? Não que eu não me sentia feliz dando aula. Tanto que hoje eu ainda dou algumas oficinas de grafite e tudo, que eu, de certa forma, dou aula. Eu gosto de passar isso, de passar o conhecimento para as pessoas. Mas é porque eu queria me dedicar mais à arte, mais às pinturas e tudo. E eu falei para elas, ó, o pessoal tá me chamando muito para pintar e eu quero pintar, mano. Eu quero pintar. E tipo assim, se não der certo, o meu diploma da UFC ainda tá lá. Aí então, volta. tipo, eu posso voltar a lecionar, né? Mas pelo menos eu quero tentar, e se eu não conseguir, se eu errar, né, se eu não chegar ao êxito como eu estou pretendendo, pelo menos eu vou saber que eu tentei, né? Que eu errei por minha culpa, né? Que eu não tive a capacidade de fazer aquilo que eu realmente estava querendo fazer. Então, realmente, eu assumi esse negócio. E nesse momento aí não foi um pedido de conselho a elas, foi só um aviso. Eu Foi vou um fazer, aviso. não quer, não, Foi não um é. aviso. Elas tentaram me convencer a Mas não já era só um fazer, aviso, assim, não já era só um um aviso. debate. Não era mais Mas um eu debate. acredito que esse teu meio na educação também te desperta para uma outra visão do que é o grafite como arte, né? Exatamente. Até porque nessa época aí, como eu te falei, né? Eu comecei com a aerografia, né? Depois da aerografia, aí eu conheci os pincéis, né? E depois disso eu passava na rua e via a galera pintando o grafite mesmo. Porque o que é o grafite? É aquela expressão de arte, né? Criada lá nos anos 80, em Nova York e tal, que a galera ia para as ruas, pegava latinha de spray e demarcava as paredes, né? Demarcava aquele território, botava sua tag, né? Que é o seu nome e tal, colocava algum desenho, alguma coisa do tipo. E eu vi a galera falando isso, né? Falando e fazendo. Eu comecei a ver as pessoas fazendo isso. E eu olhava assim e dizia, caralho, isso é muito massa. Isso é muito legal, eu quero fazer esse negócio. O que eu fazia ali, o negócio da aerografia, era um negócio mais Era comercial, né? Era aquela coisa que porque eu gostava de... Até porque eu não entendia, né? Eu sou autodidata, né? Eu aprendi tudo na marra, como a gente fala, né? Desde o início lá, tudo fui aprendendo sozinho, autodidata. Então, eu não sabia diferenciar o que era um trabalho de tela, você pintar um quadro com óleo sobre tela,
você fazer um trabalho a lápis, você fazer um trabalho de aerografia, você fazer grafite, você fazer street art, você fazer muralismo. Eu não sabia, eu não entendia nem os movimentos culturais direito, o que era um cubismo, o que era uma pop art, o que era alguma coisa do tipo. E qual é essa, pra galera ficar mais por dentro? Hoje o que tu faz é um muralismo, que é o que a gente Cara, encontra hoje nos em prédios, né? dia eu faço muralismo, né? Eu sou artista urbano, eu faço street art, eu faço grafite, né? E eu também faço uns trabalhos comerciais, né? Porque, assim, a gente tem que sustentar de Sim. alguma forma, né? Então, hoje em dia eu sou muito aberto para todo tipo de arte, assim. Eu não me boto um rótulo. Eu não coloco assim, pô, o cara só é grafiteiro. O cara só é... Cara, eu sou artista. Eu sou artista e eu costumo falar para as pessoas que é tão engraçado que em todo meio existe um preconceito. E existe preconceito até mesmo na galera que pinta nas ruas. Entre vocês. Tem uma galera que pinta na rua que, tipo, o cara pinta na rua e eu pinto na rua, mas também faço um trabalho comercial. Tipo, se tu tem um comércio, um bar, um restaurante, uma coisa do tipo, tu pode me chamar, eu vou lá e faço um desenho personalizado para ti. Isso é o que a gente chama de um trabalho comercial, né? E também eu faço o meu trabalho na rua, que é um trabalho que eu faço que é realmente a minha arte expressa nas ruas, né? Que é um trabalho de street art, de grafite. Eu tenho os meus personagens, tenho as minhas ideias, né? Que é o que a gente mostrou no começo, naquele do ponto de ônibus e tal. Exatamente. Né? Então, eu vou para as ruas e eu coloco uma arte colorida para demonstrar para as pessoas que elas também podem ter acesso à arte de forma gratuita. Que essa arte nada mais é do que a minha contribuição para o povo, para a rua, né? Então, se eu faço um trabalho comercial num restaurante de alguém, uma parte daquela grana eu tiro para me comprar material, para me fazer o meu grafite na rua. Porque uma coisa que a galera não lembra é que é bastante caro. É caro. Entendeu? Tipo assim, o material tem um custo altíssimo. E outra, não é qualquer material que tu usa. Porque Não. o que tu usa pra fazer um muralismo que vai ficar ali anos na parede não é um gesto que o cara compra pra pintar uma prateleira. O spray que eu uso é um spray para grafite profissional. Enquanto você compra um spray convencional num depósito de uso geral, digamos lá de R$12, o que a gente usa é R$30, R$35, uma única latinha. E para fazer um quadradinho daquele que tu viu lá no vídeo, o cara rapidinho, o cara gasta 6 latinhas. Tu é doido, entendeu? cara. Então é um custo que eu que banco esse custo para me colocar essa arte na rua para as pessoas. Né? E eu coloco isso com o maior prazer do mundo, bicho. E tipo assim, a gente coloca, quando a arte tá na rua, ela é uma coisa muito dinâmica. Ela se transforma, cara. As pessoas veem de formas totalmente diferentes. Tu tem uma visão daquela arte, outra pessoa passa, tem outra visão. Tem gente que passa que não gosta. Tem gente E faz parte. que faz parte. A arte é isso. A arte ela é para ser vista e interpretada da forma que você achar correta. Às vezes as pessoas perguntam para mim, cara, o que foi que tu quis dizer com isso? Aí eu falo, pá, eu quis dizer isso, isso e isso. Mas, ao mesmo tempo, eu faço a pergunta de volta para a pessoa. E o que foi que você sentiu quando viu aquilo? Né? Porque, para mim, o interessante é despertar as emoções nas pessoas, despertar os sentimentos, as curiosidades e o cotidiano das pessoas também. Ela passar e ver aquilo ali na rua e realmente fazer acontecer. Né? Então, hoje em dia, ainda existe um preconceito com a arte de rua, né? Infelizmente, mas assim, a gente já quebrou muitas barreiras, muitos tabus, né? Hoje, pelo menos, já é discutido como arte, né? Acho que Já é no teu discutido começo, que como tu arte. fala o quê? Mais de 20 anos. Como era pra tu tá chegando numa rua, vê um muro branco, Não. alguém te pega fazendo pesquisa, tá pichando. Cara, a gente já saiu correndo, já encarou, já trocou ideia com a polícia, já chegou a ser abordado, né? Já chegou a ter que apagar murais e tudo. Perder material que os caras levam, né? Material, até hoje em dia, bicho. Tipo, eu fiz um grafite em forma de protesto um tempo atrás, que a gente saiu até no G1, saiu no Jornal O Povo, Acho que eu lembro desse. saiu do Tribuna no Ceará. Né? E eu fiz um grafite em forma de protesto. Foi no Alameda? Ou Foi foi o aqui- do metrô? Foi no metrô. O do metrô, eu lembro. Foi no metrô, né? Então a gente teve uma abrangência gigantesca, né? Teve Mas aí, apesar de ter, sei lá, apagaram, alguém achou ruim, mas o impacto ele é causado. Exatamente. Que é a o impacto, ideia. ele é causado. É isso que eu quero te dizer agora. Eu fiz aquele grafite, ele demorou menos de 24 horas na parede. Porque a galera que não gostou foi lá e apagou. E o engraçado é que, tipo assim,
Beleza. A galera... Mas aí ele teve uma Quando eu repercussão. coloquei o grafite lá, ele tava na rua. O grafite não era mais meu. Ele só levava a minha assinatura. Mas o grafite era do povo, cara. Quando você coloca ele na rua, o grafite é para as pessoas. Então você tem que estar aberto a eles aceitarem ou não aceitarem, gostarem ou não gostarem. Você tem que causar esse impacto. E foi legal que quando a gente fez o grafite de forma de protesto, ele teve uma repercussão nos jornais, né? E a galera que não gostou foi lá e apagou, né? Do outro grupo político, né? Porque era um grafite de protesto político. E, tipo assim, Mas saiu de novo no jornal. Porque foi apagado. Porque foi apagado, E reforçou né? que... Então a galera colocou lá que, tipo, o grafiteiro de Maracanã fez um grafite em protesto contra o presidente Bolsonaro. E a galera não gostou. Não gostou e apagou. E muita gente também gostou. E também naquele... Muita gente veio com mensagem de apoio e tudo. Como, cara, foi foda. Eu fui ameaçado de morte, mano. Acredito. Eu fui ameaçado de morte, tem tudo registrado. Fui ameaçado de morte. Os caras disseram que ia na minha casa. Os caras diziam que iam me procurar nas ruas. Disseram até que ia me estrupar, mano. Foi um negócio assim, surreal. Mas mesmo. aí, aquele momento, a reação com o grafite só reforçou o que vocês faziam em protesto, que é a galera que vai contra a arte, que não deixa se manifestar. Era um discurso justamente contra tudo isso. E quando o cara bota um grafite que fica 24 horas na rua porque é apagado pela galera que achou ruim, é porque ele não tá podendo se manifestar. Exatamente. Porque a única coisa que o grafite ia causar naquele momento era a manifestação por parte de vocês como artista. Então, só foi reforçado por várias vezes aquilo que vocês estavam tentando passar. E o engraçado é que até no meio artístico, como eu te falei antes, existe preconceitos. Os caras falam, o cara ali não é grafiteiro porque ele faz trabalho comercial. E sim. o cara é isso, é aquilo porque ele faz isso. Porque ele usa outras técnicas que não é só o spray, então não é grafite. Cara, sinceramente, eu não me importo. Eu não me importo. O que tu quer fazer é arte. Exatamente. Eu não me importo se vão me rotular. O que eu quero fazer é arte. E essa arte, ela... Por isso que hoje eu não digo, sou só grafiteiro. Eu digo, cara, eu sou um artista urbano. Minha arte está na rua. Eu faço street art. Eu faço muralismo, porque eu faço grandes murais também. Entendeu? Então, eu domino várias técnicas. E por que não utilizar desse meu domínio de várias técnicas para atingir o melhor resultado? E ela agrega, porque um detalhe... E outra coisa, cara, eu sou artista. Como é que eu posso ter preconceito com alguma coisa, mano? E artista posso, é justamente a galera que não se prende a um... A arte, ela é livre. É para você olhar, interpretar ela das diversas formas possíveis. Aí como é que eu vou me prender a alguma coisa? Eu não posso me prender. O que vai mudar se foi uma caneta ou um... O que vai mudar se foi uma caneta, lata... ou se foi uma lata de spray, ou se foi o pincel. Se cair isso numa prova perguntando se aquilo ali é um grafite, ou se é uma obra do impressionismo, ou do cubismo, ou se é alguma coisa do tipo, é uma prova teórica, beleza. Tu vai ter que marcar ali um X na opção A, B ou C. Mas se ela pergunta o que a mensagem quer passar, vai depender se é grafite, se é obra, Exatamente. Né? Então, é isso, cara. E voltando um pouco pro começo, é engraçado que, tipo assim, as pessoas não acreditavam, né? Não via aquele negócio de tipo assim, pô, isso não vai dar certo, né? O cara deixou de ser professor de inglês para viver de arte. Esse negócio não vai dar legal, né? Cara, mas foi muito difícil, como é até hoje. Como foi a primeira... Foi através do Aerografite que monetizou o primeiro trabalho pago, pago, ele monetizou com a aerografia, né? Eu pintei... A minha mãe foi muito massa. A minha mãe, né, a dona Rita, que já faleceu já tem um tempo, ela foi muito, muito massa. Porque quando meu pai era totalmente do contra, quando eu fiz 18 anos, aí eu pedi à minha mãe, me dá um... Não acho que não foi nem 18, acho que era menos, uns 16, 17. Mãe, me dá um compressor e um aerógrafo de presente de aniversário. Ela, o que é isso? Aí eu disse, um negócio assim para fazer uns desenhos e tudo. Aí ela olhou, aí disse, pô, mas isso é caro, né? Aí eu disse, não, mas faz um esforço. Ela, pode ser usado? Aí eu disse, pode, eu só quero pintar. Aí eu só quero pintar. E ela pegou e comprou, né? Aí me deu o negócio, né? O compressor e o aerógrafo. Aí quando ela chegou com o negócio lá, e eu... Putz, e agora, mãe? Onde é que eu vou pintar? Aí ela, pinta na garagem de casa. Pinta aí na garagem, pode pintar essa parede todinha aí. Pô, legal. Aí eu comprei uma revista de grafite nas bancas e tudo, e uma revista de tatuagem também, que tinha vários desenhos e tal, né? Aí peguei, escolhi alguns desenhos que eu achava bonito, né? Pelas cores e tudo, pelas formas. Aí eu comecei a fazer os primeiros na garagem de casa.
E o primeiro não saiu bem legal, até pela proporção e tudo, mas depois eu fui acertando, ajustando e comecei a fazer uns desenhos bem bacanas na garagem de casa. Teve uma hora que eu enchi a garagem inteira. Aí ela olhou pra mim e disse: pintar a parede da sala agora. Aí pintou a garagem todinha. E eu não queria pagar, porque aqueles eram os primeiros trabalhos, né? Uhum. Aí tinha tipo aquele negócio. Hoje, Valor sentimental, como né? a gente tava falando aqui, hoje eu sou livre, né, em relação a isso. Eu boto uma arte lá, se o cara pagar no outro dia, beleza, apagou. A mensagem foi passada. Mas naquela época, mano, eu queria que o negócio ficasse lá há 10 anos. Né? Aí eu peguei e disse: mano, não vou apagar esses pra me fazer outro, mãe. Aí ela disse: pois então faz na sala. Aí eu peguei e comecei a pintar uma parede da sala. Aí quando eu pintei, aí olhei, ela disse: pinta na outra, né? Não tem mais espaço nessa aí. Cara, eu pintei as paredes da garagem, eu pintei umas 3 paredes da sala, aí tinha uma sala de jantar, assim que saia da sala tinha uma sala de jantar. Eu pintei também, pintei meu quarto. E nisso ela já tava aprovando do jeito Cara, dela. ela olhou assim, não tinha mais controle sobre o negócio não, mano. Não tinha nem como mais não aceitar, já Um tava... negócio assim surreal. Você entrava lá em casa e jurava que era uma galeria de arte, assim, tudo Mas isso aí pintado. foi depois, quando tu sai de professor Não, pra arte. Isso foi antes. Foi antes. Ah, sim. Quando no comecinho, É só porque ela entendi, queria entendi. viver feliz Entendi. e tal. E aí, mas ela disse: não, ele tá fazendo aí o que a gente quer, que tá estudando, tá indo pra faculdade. Era pra agradar, tudo, ele pode. né? Então deixa ele desenhar aí. Entendi. Pai, e tipo assim, foi muito, muito legal. Ela me apoiou muito em relação a isso aí, né? Em comprar os primeiros equipamentos, as primeiras tintas e tudo. Minha mãe foi muito foda. Mas aí tu teve que sair de dentro de casa pro da rua. Pronto. Deu um Aí- friozinho na barriga, foi Deu. diferente. Aí, só terminando aqui o feeling, né? Tu perguntou sobre a monetização, como Sim. foi o primeiro trabalho pago. Um amigo da minha mãe foi lá em casa fazer uma visita e tal, né? Aí, aquela visita pra tomar um café e tudo, né? E falar alguma coisa. Aí o cara viu, olhou, viu tudo pintado, porque era muito exótico, bicho. Entrar numa casa e ver uma ruma de desenho nas paredes. Aí esse cara, na época, foi logo no boom das lan house. Que não sei se tu lembra, mas teve uma época que todo mundo disse: bicho, que vai dar dinheiro, é profissão do futuro, o negócio do futuro é lan house. É. Aí quem tinha grana comprava os PCs para montar as lan house, né? Porque hoje a gente tem acesso à internet nos celulares, né? Os celulares são máquinas fantásticas hoje em dia. Mas naquela época era a internet de escada na nossa casa, que demorava uma lenda e tudo. Então, naquela época do boom das lan house, aí o cara tinha uma lan house, esse cara já tinha grana, né? Aí ele tinha lan house, tava montando lá, e ele olhou para mim e disse: cara, tu cobra para fazer isso aí? Aí eu peguei e disse: cara, eu tenho que cobrar, porque o material é caro e tudo. Ele: cara, pois eu quero te contratar pra tu pintar a minha lan house. Pintar lá as mesas dos computadores e tudo, deixar um negócio bem diferente, bem top. Eu quero um universo lá. Aí eu fiquei com frio na barriga, que tu fala: e agora, mano? Aí eu liguei pra um colega que pintava também. Eu não sabia nem cobrar. Aí o cara disse: cara, tu cobra tanto. Aí eu disse: mano, vamos fazer comigo? Porque a gente divide a grana, faz mais rápido. Se eu errar, tu me ajuda a consertar. Aí o cara: bora. Aí eu fiz com o cara, ficou muito bom o trabalho. E foi onde eu recebi a primeira grana, né? Pela aerografia. Aí eu continuava nos outros trabalhos, como eu te disse antes, né? Era uma grana extra. Era motorista, era atendente de hotel, era um monte de coisa. Aí, e aquele negócio do desenho era uma grana extra. O tiozinho da mercearia me chamava: ei, fazer um letreiro aqui, botar a mercearia do seu Zé. Aí eu ia lá e colocava. As escolas me ligavam: ei, eu quero uma faixa pro 7 de setembro. Eu ia lá e fazia. E ali era tipo assim, a minha grana extra, assim. Eu fazia as outras coisas, mas era a minha grana extra enquanto eu tava me formando na faculdade e tudo. Tu conhece a realidade de estudante, Sim. né? Acabou só vive liso. Aí, O quando que aparecer, o que aparecer, o cara vai cara fazendo, pega. né? Então, tudo certo, tudo dentro da lei, então vamos fazer, né? Aí fazia. Aí depois que foi migrando para essa questão mais artística mesmo. Porque depois que eu comecei a perceber que a arte mesmo eu tinha que me identificar, criar uma identidade, como hoje eu tenho uma identidade, né? Hoje você passa na rua e vê o meu traço. Se eu não assinar, muitas pessoas já conhecem. O bigodão lá que tu tem Pronto, ele, eu tenho ele até tatuado em tatuado ti, ó. aqui, né? Esse Então, lá aqui no é display. o que vocês viram no começo do vídeo. Esse aí, quando eu vejo, esse aí foi o Weber. Pronto. A gente O associa. engraçado, cara, o engraçado, assim, o bacana, né? É melhor essa palavra, o bacana. Que várias pessoas já reconhecem. Tipo, eu tenho colegas que os caras com filho pequeno, assim, de 8, 9 anos, passam e vê na rua e dizem: olha, papai, aquele dali é o desenho do seu amigo, né? Porque vê e reconhece o traço já. Então, é um traço bem peculiar, né? As cores são bem vivas também, a paleta de cores que eu uso hoje se transformou num negócio mais artístico mesmo.
Aí tem o lance da pegada artística, né? Também é um negócio legal pra gente conversar. E o Web, falando ainda dessa questão da monetização que tu falou, eu acho que o mais comum que tu escuta é o quê? Ah, tá caro. Ah, mas é tudo isso mesmo? Tem como deixar por isso? Porque a arte não tem nem como colocar preço, né, cara? Não tem nem como tu achar, que isso vai ser tal valor. Eu acho que tu coloca em cima do que o custo, o tempo, enfim, tudo isso. O custo Hoje, material. isso já deve ser difícil. Tu é um cara consolidado, deve ser menos difícil. Mas pra galera que tá começando agora, essa questão de cobrar é chato, né, meu irmão? É chato pra caramba tipo assim, é complicado, né? Como eu te falei, viver de arte. Então, você realmente tem uma certa dificuldade nessa questão aí, né? Até eu que já tô um bom tempo no mercado, às vezes a gente encontra realmente a galera que fala assim, tá caro, eu não posso pagar, não sei o quê. Aí eu costumo falar, não é que tá caro, é porque no momento você não tá podendo pagar por isso, ou você tá querendo a mais do seu orçamento, muito mais. Porque é muito comum, cara. Às vezes as pessoas chegam com sonhos assim gigantescos. Os caras chegam e querem, tipo assim, pintar um prédio inteiro, pergunta quanto é e quer que você quase dê de graça, entendeu? Você diga assim, rapaz, me dê R$ 1.000 aí, umas tintazinhas que eu faço. E não é assim, existe toda uma estrutura, toda uma logística. Então existe o tempo que eu levei para aprender a fazer aquilo. Exato. Cara, é tipo um médico, mano. E se tu faz rápido é porque tu tem aperfeiçoamento pra fazer rápido. Você vai pra uma consulta do neurologista, você paga R$ 300 pro cara lhe examinar ali 20 minutos, meia hora. O cara disse, pô, o cara ganhou R$ 300 em meia hora. E Mano, o pai o cara passou 15, 20 anos estudando pra te pra dizer fazer em meia aquilo hora. ali. Então, quando eu vou também num lugar que eu faço um grafite rápido, que eu faço um grafite bem feito, eu também venho pintando há 20 anos para mim poder aprender a fazer daquele formato ali. Isso ali tá a minha vida ali, eu dediquei a minha vida para aquilo ali. Eu quebrei barreiras, né? Eu corri da polícia por aquilo ali, eu fiz várias coisas que, tipo assim, foram desafios na minha vida para mim poder estar hoje encarando o que eu faço, né? E a galera às vezes não mensura o preço, assim, não tem noção. O cara gastou 1 milhão pra fazer um prédio e quer que tu faça uma arte nele. Se tu cobrar 5 mil, ele acha caro. Exatamente. Em um equipamento que ele gastou. Outra coisa que é muito comum, isso a gente está falando, galera, muito no trabalho comercial. Isso. Né? Não é na arte como impacto. A gente está falando aqui do grafite do Weber de duas formas. O trabalho comercial, que é esse que a gente está falando da questão da monetização, e tem a parte artística, cultural, que a gente deixa nas ruas para as pessoas. Que é como se tu, da tua parte, tivesse uma cota para aquilo. Eu recebo pelo trabalho, tiro uma porcentagem, isso aqui vai para minha arte. Exatamente. Isso tu faz hoje muito em Maracanã. Tu é um cara totalmente ativo aqui, super conhecido pelos comércios, pelos trabalhos que tu faz, mas essa arte começou a migrar para outras cidades. Sim. Muito estudado, Ebe? Cara, hoje eu vou sair e vou fazer 3 grafites, 3 músicas que eu encontrar. Ou tu tá passando ali no carro, pô, isso aqui dá um grafite. E do nada vem a ideia. Hoje é muito desse jeito aí, é tipo feito na hora, igual caldo de cana. Cara, eu vou passando, eu vejo uma parede e cara, ali dá um grafite massa. E se eu tiver com tempo, tiver com os materiais, eu paro mesmo e faço na hora. E é muito também por inspiração, se eu vejo alguma coisa na rua que chama minha atenção e eu tenho aquele feeling assim, pô, vou captar aquela ideia e vou transmitir naquela parede que tá bem pertinho. E às vezes eu vejo que tu faz um que complementa o que é o equipamento. Eu já vi um que é numa caixa de energia que tem 2 caixas. Sim. E aí ele vira o óculos do personagem. Tipo, tem essa pegada a gente chama de tu imagina um personagem nela. É o que a gente chama de intervenção urbana, né? Que é pegar aquele espaço que já tá na rua, um banco de praça, uma parede, uma árvore que tá atrás de um muro, né? Tipo, pegar as folhas daquela árvore e fazer um personagem na frente, no muro da frente, usar as folhas como cabelo daquele personagem. Essa caixa de energia que tu tá falando, que ele tem 2 quadros de energia. Geralmente eu enquadro um óculos ali, boto meu personagem, enquadro um óculos. Então é uma intervenção urbana. Que eu peguei uma coisa que já existia ali e que eu visualizei alguma coisa que eu poderia transformar em arte. Para as pessoas pararem e olharem, caramba, como é que o cara pensou nisso? Como é que o cara pensou que isso aqui podia se transformar numa mochila, num óculos, não sei o quê, entendeu? E agora você não consegue olhar sem ver isso. Toda vida que eu ver uma caixa dessa, eu vou imaginar toda vida que eu ver ela pode ser isso. Eu vou imaginar isso. Isso é legal, cara. Porque assim, teve uma época que eu fui, em 2015, mais ou menos, 2015... Eu acho que foi em 2014 para 2015. Eu fui convidado por uma galeria de artes que ela tem várias lojas em todo o Brasil. Né? E eu fui convidado para me fazer um grafite lá na parte de trás, lá no lugar que ninguém ia, mas tinha que, como era uma galeria de arte, tinha que ficar um negócio bonito, né?
E eu fui convidado para fazer esse grafite lá em Fortaleza, na Aldeota, naquela parte mais nobre e tal, né? E eu cheguei lá com a dona da loja, que estava montando a loja, e ela disse, vamos fazer um grafite aqui. Era um espaço bem pequeno, assim, era como se fosse um quintal da loja, né? Eles queriam fazer um loungezinho ali pro pessoal tomar uma cerveja, um happy hour no final da tarde, conversar sobre arte. Mas, assim, era um espaço bem reduzido em questão de largura, era tipo, acho que 3 metros por 4 ou 5 de largura, não, 5 metros de largura, só que a parede tinha muita altura mesmo, tinham acho que uns 8 metros de altura a 10 metros. Né? E lá em cima dessa parede, eu vi 2 janelas. E quando ela disse, vamos criar alguma coisa aqui bem artística e tudo. Aí nessas 2 janelas eu pensei, poxa, ali dá um óculos. Né? Essa questão que a gente falou do óculos, das caixas e tudo. E eu fiz um óculos lá. Aluguei uns andames e tal, e fiz o óculos lá em cima, na parede. Quando eu terminei, aí eu fiquei pensando, poxa, mas o óculos vai ficar voando? Aí do óculos eu desenhei o rosto do personagem, né, ali, naquele óculos. Aí quando eu terminei o óculos, eu disse, pô, mas a cabeça vai ficar voando? Foi engraçado demais, cara. O desenho, ele foi se criando na hora mesmo, assim. Aí eu disse, mano, tem que botar um corpo nesse desenho. Aí eu, botei um corpo no desenho inteiro. Quando eu olhei, tava um gigantezão lá, de quase 10 metros. E o pessoal, quando E aí via... caramba, meu irmão, ficou gigante esse desenho. Aí eu olhei pro outro lado, aí tinha uns combombó, né? Aqueles que a gente tem que é fradinho e tudo. Aí eu desenhei uns jarros de girassol, né? Que eu acho muito massa o girassol porque ele vai seguindo o sol, né? Vai seguindo a luz, assim. Então eu costumo geralmente dizer que sempre é bom você emanar boas energias e tudo. Aí eu desenhei aqueles girassóis, 6 vasos de girassóis. E eu botei um girassol em cada vaso. Quando eu terminei, eu olhei e aí eu disse, cara, isso aqui tá errado. Tá errado porque aqui é uma galeria de arte. Mano. Aí a única coisa que eu fiz aqui foi uma intervenção com aquelas janelas. Aí comecei a desenhar o gigantezão. Quando eu vi, tava o gigante lá. Isso aqui tem que ter mais arte, tem que ter mais coisas pra galera pensar. E eu apaguei um dos girassóis que eu tinha feito. Dos 6, eu apaguei um. Deixei só 5. Aí eu peguei e desenhei um girassol na flor, na mão do personagem. Por quê? Não era um gigante? E esse Common ele era muito alto também. Era tipo da altura da cabeça do personagem. A ideia é que o gigante foi lá, pegou um girassol do vaso e queria dar para as pessoas, entendeu? Então, essa foi a sacada que eu fiz lá. E teve essas 2 intervenções lá, né? Mais artísticas. E aí ficou para quem interpretar da forma interpretasse. que Aquilo que a gente vinha conversando, que a arte é interpretação, né? Você interpreta da forma que você quiser. E, Wave, essa questão da interpretação, do impacto que tu faz. Tu tá falando aí que era numa área nobre. E aí, às vezes, tu faz na periferia também. Sim. Tu meio que muda a mensagem, tu busca tentar passar uma mensagem diferente de acordo com o local e a realidade dele, ou tu tem um padrão de mensagem que ela impacta tanto a periferia como a área mais nobre? Não, cara, é como eu te falei, é muito criado na hora mesmo. Às vezes vem uma mensagem para uma área mais nobre, mas geralmente é uma mensagem crítica, né? E na periferia é uma coisa mais... Esperança. É uma esperança, uma mensagem que leva mais paz e ao mesmo tempo também às vezes tem algumas críticas. Aí voltando aqui para a galeria de arte. Eu ainda não tinha como é que eu posso dizer? Um traço meu, que as pessoas olhassem e dissessem, esse aqui foi o Weber que fez. E eu fui convidado pro coquetel dessa galeria, né? De inauguração e tudo. Aí eu tava lá, aí tinha uma mulher lá, cara, que você viu que eu gosto de tatuagens e tudo, né? Aí tinha uma mulher com os braços tatuados, tá, as tatuagens parecidas com as minhas. E, tipo, eu cheguei e troquei uma ideia. Pô, tatuagem massa e tal. Tipo assim, realmente eu queria falar sobre as tatuagens. Aí ela, pô, também gostei das tuas e tal. Ficou meio aquele negócio de troca de figurinhas. Aí, do nada, essa mulher olha pra mim e disse, cara, eu vi que tu gosta de arte. Cara, tu viu que grafite massa que tem lá atrás? Aí eu disse, eu vi. Aí ela disse, tu curtiu? Que grafite massa? Aí eu disse, rapaz, eu curti. Aí eu disse, isso é mais. Aí ela, o que foi? Eu que fiz. Aí ela, caramba, eu não acredito que foi tu que fez. Aí eu disse, foi eu que fiz. Aí ela, vamos lá, vamos olhar. Aí pegou, me levou lá, a gente foi lá. Aí ficamos olhando o grafite. Aí ela pegou e disse, cara, que sacada massa essa que tu teve de pegar o girassol lá de cima do vaso e botar na mão dele.
ela viu o que eu pensei. Ela entendeu o eu recado. não falei pra ela, Uhum. mas ela entendeu o recado. Quando ela viu, eu disse, tu percebeu? Tu foi uma das poucas pessoas que perceberam. Aí ela disse, cara, ficou muito massa. Tu tem que fazer artes digitais pra colocar pra vender e tudo. Aí eu peguei e fiquei pensando, realmente, né? Aí tu não tinha a tua identidade ainda como Não tu tá tinha falando. a minha identidade artística, né? Aquele negócio bem artístico mesmo. Aí ela disse, tu sabe quem eu sou? Aí eu disse, não sei quem tu é. Eu só cheguei pra trocar uma ideia porque a gente tá todo mundo aqui no coquetel e tudo, e eu vi as tatuagens e realmente eu queria falar de tatuagem. Aí ela disse, cara, eu sou a diretora geral de arte de todas as lojas dessa galeria. Olha aí. Tipo, tudo que vão fazer artisticamente nessas lojas, as pessoas têm que me perguntar se eu aprovo. E parece que tipo, a galeria tinha 27 lojas na época no Brasil inteiro. Aí eu fiquei pensando assim, putz, mano, quem falou não foi uma pessoa qualquer, assim, foi uma pessoa que realmente entendia de arte. E não à toa ela entendeu o recado que ela queria passar do girassol Exatamente. e tal. Aí, inclusive, ela que deu o nome ao personagem, né, que tem hoje. O Que é Bigodão. El Bigodão. Ela falou meio que em espanhol, assim, El Bigodão. Aí eu olhei assim, pô, isso soou tão bem. E foi esse lá, o do óculos? Já era ele com a pegada do bigode? Foi ele. Então foi o primeiro que tu fez. Foi o primeiro que eu fiz. Aí, eu disse, cara, eu tenho que investir nesse personagem, porque foi a mulher que falou, ela que é a que manda em tudo, de todas as lojas, ela que é a curadora de arte dessas lojas. Aí, só que ele tinha essa cor, a cor que as pessoas dizem assim, é cor de pele, né? Que eu não acredito nessa questão de cor de pele. É, porque não tem um padrão de cor não, de pele, não né? existe uma cor de pele. Que é o bege, né? Que é o bege. Que falam isso, Pronto, né? o bege as pessoas geralmente chamam o bege de cor de pele, né? Mas, tipo, a cor de pele é a cor que você Tem pele de todas as cores. você se identificar, mano. Tem a pele preta, tem a pele parda, tem a pele branca. O Brasil, ele é lindo por essa riqueza de diferentes raças e tudo, e etnias e misturas. Então, não existe você dizer aquela que é a cor de pele. Uhum. Não existe isso. Não existe. Não tem Então, base, né? E logo na arte de que não tem base. e eu, mesmo. como artista, como é que eu ia aceitar isso de dizer assim que pá, o bege é o cor de pele? Isso era uma coisa extremamente racista, né, cara? Meus braços é tudo tatuado, mano, é cheio de cor. A cor né? da tua pele é várias cores aí. Então, qual é a cor de pele que eu tenho, já que eu tenho várias cores, entendeu? Isso. Então, aí, e a galera olhava muito pra ele e via aquele personagem muito parecido com o Raul Seixas, porque tinha barba, tava com aquele óculos, o bigode e tal. E eu não queria que fosse Associado a isso. associado ao Raul Seixas, porque senão as pessoas começariam a olhar pra ele como uma caricatura do Raul Seixas. E não era isso que eu queria. O personagem foi criado porque tinha lá as janelas, aí virou o óculos, que pra mim aquele óculos era os olhos, que era tipo a janela da alma e tal, aquela coisa toda. E tinha muitas referências de... Tipo, eu curto muito o trabalho dos Gêmeos, que são grafiteiros de São Paulo, tinha umas referências dos Gêmeos e tudo, né? Até algumas cores e tal. Aí eu disse, cara, eu vou mudar. Eu vou tirar esse bege desse personagem e ele vai evoluir. Aí eu comecei a pintar o personagem de outras cores. Tipo de verde, de azul, de amarelo. Ele é amarelo com cabelo laranja, ele é amarelo com cabelo verde, ele é amarelo com cabelo azul. Por quê? Porque quando eu criava aquilo ali, quando eu dava essa liberdade de mudar as cores, as pessoas olhavam e já sentiam um impacto. Putz, tem um cara amarelo com o cabelo laranja ali. Tá tudo errado. Por que que o cara vai ter o cabelo laranja? Por que que ele não tem um cabelo preto, ou castanho, ou louro? Aí eu disse, cara, porque ele não tem que ter. É. Ele é o que ele quiser. E ele se adapta de acordo com os músicos, E com os locais. essa é a mensagem que eu quero passar para as pessoas nos meus personagens. Eles são de múltiplas cores justamente para isso. Para demonstrar que você pode ser o que você quiser. Você pode ter o seu cabelo verde, pode ter o seu cabelo azul, pode ter o seu cabelo laranja, pode ser afro, pode ser liso. É a identidade que você escolher, cara. É a identidade que você escolher. Então, os personagens que eu coloco nas ruas, eles são o que eles quiserem ser. Você tem os sonhos, você tem um mundo pela sua frente para você ser o que você quiser ser. Cara, quem somos nós para olhar para uma criança da periferia e dizer... Ele disse, pô, eu quero ser um médico. Aí tu vai olhar pro pivete e vai dizer, cara, tu nunca vai ser um médico, tu é um favelado. Como é que tu vai estudar para poder ir para uma universidade? Cara, quem sou eu para falar isso para alguém? Se o sonho do moleque é ser médico, cara, ele vai estudar e ele vai ser médico. Entendeu? A gente hoje tem escolas públicas de qualidade, né?
Eu tenho um tio que ele estudou a vida inteira em escola pública e o cara hoje é doutor em matemática, entendeu? Tipo assim, são coisas que você não pode colocar barreiras no sonho de ninguém. E nem dizer para as pessoas que elas não podem fazer aquilo ou deixar de fazer. E tu, como artista, transmitindo essa mensagem, porque de alguma forma tu também senti na pele que, pô, meu sonho é esse, estão me empurrando para esse. Exatamente. Pelo menos naquele momento tu ia seguindo para um lado da educação, tu tava tendo oportunidades. Mas imagina essa barreira, você dizendo que tu não vai ser por não ter competência para Exatamente, tal. exatamente, Então, porque você não vai ter sentido de alguma forma isso na pele te dá propriedade para passar essa mensagem. Exatamente, por isso que eu tento transmitir isso através da minha arte. E, cara, para mim, um dos momentos... Eu vejo as coisas mais simbólicas, né? Que elas têm um poder maior nos pequenos atos, nas coisas do cotidiano, do dia a dia. Aqui no Maracanã tem o prato popular, né? Quem é aqui de Maracanã sabe que tem um prato popular ali, né? Próximo ali ao Banco do Brasil, que várias pessoas se alimentam lá pelo um custo irrisório, né? Hoje em dia tem um cadastro, tem um cartão para você ir lá e se alimentar, né? A sua refeição. E eu ia passando uma vez e eu via uma das paredes do prato popular que na época tinha umas pichações, mas a galera apagou, né? Aí tava a parede limpa, assim, né? Entre aspas. Aí eu passei, eu disse, cara, aqui dá um grafite massa. Aí eu peguei, parei, olhei para um lado, olhei para o outro, porque o grafite tem isso, né? Às vezes ele é autorizado, às vezes a gente chega e diz, pô, posso pintar aqui no teu muro e tal, tu autoriza, eu pego e faço. E muitas e muitas vezes não é. Eu chego e boto na tora mesmo, né? Assumindo a responsabilidade de dar alguma coisa errada ou não. E se for apagado, tudo bem, apagado, a mensagem foi passada. Né? Posso me responsabilizar por isso, o cara pode ir atrás de mim e eu ter que apagar, né? Pode até ir atrás de mim juridicamente, se o cara achar que tá errado, que é a propriedade dele, que eu fiz uma coisa errada. Mas é isso, a arte é isso, né? Aí eu peguei e fiz um grafite, um personagem meu, um personagem feminino, com uma frase do lado que remetia à comida, já que aquele dali era o muro do prato popular, né? Esse grafite está lá até hoje, inclusive. E essa frase, ela falava sobre as pessoas não terem comida na mesa e doía muito mais não ter comida na mesa, né? Doía muito mais no coração do que a própria dor na barriga de não ter o alimento. Porque você, tipo, vê o seu filho pedindo comida e você, como pai, não ter dinheiro para comprar comida para ele, não ter aquela grana para botar na mesa. Então, eu passei essa mensagem lá com esse grafite. E pá, rolou, né? Ficou lá, mó tempo. Várias pessoas depois vieram falar comigo, dizendo que o grafite ficou muito massa e tudo. E uma vez eu fui buscar meu filho na escola e ele entrou dentro do carro em êxtase. Papai, 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 papai. Né? Eu tenho 2 filhos, né? O Ângelo Miguel e o Samuel. E um tem 7 anos, outro tem 9 anos. Nessa ocasião foi o Miguel que entrou dentro do carro em êxtase. Ele, papai, 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 muito massa a aula hoje, eu estou muito orgulhoso, foi muito legal, eu agora sou popular na escola. Eu disse, que foi, cara, que foi que aconteceu? Papai, a minha aula hoje foi falando sobre o seu grafite. Caralho. Aí eu disse, como assim, Miguel? A professora, papai, ela tirou uma foto do seu grafite, que tem uma mulher que fala sobre comida, e levou para a sala de aula, e a gente estudou esse grafite em sala de aula, papai. E eu olhei para todo mundo e disse, foi o meu pai que fez. E ninguém... A professora dele nem imaginava. A professora dele nem imaginava que aquilo ali era uma obra minha, que era um artista aqui de Maracanaú e tudo que tinha feito. Ela passou, foi uma pessoa que foi tocada como educadora, viu uma mensagem muito bacana. Inclusive, na época, a escola estava trabalhando essa questão do alimento e tudo, né? E ela viu aquilo como uma oportunidade para trabalhar um grafite, trabalhava arte, trabalhava sobre o tema que ele queria, que era o alimento e tudo, a educação social também. Né? E tipo assim, cara, imagina você chegar, seu filho entrar dentro do carro, olhar para você e dizer que a sua obra de arte hoje em dia está sendo estudada dentro de uma escola. Para quem era o cara que as pessoas olhavam e diziam que aquilo dali era cor de vagabundo, que não ia dar certo. Então aquilo ali para mim foi extremamente gratificante. E para ti que saiu de dentro da sala de aula para investir nisso, achando que poderia estar se afastando, tu se aproximou da escola também. Então... foi uma coisa que, tipo, pô, cara, que nem eu já tinha visto alguns colegas que tinham passado por isso. Não aqui em São Paulo, um colega meu uma vez postou que um grafite dele foi uma questão de prova na escola da filha dele. Eu achei fantástico aquilo ali. O cara ficou super emocionado. Eu fiquei pensando na emoção que o cara sentiu.
de repente meses depois eu sinto praticamente a mesma emoção. Cara, né? isso é demais. Foi muito, muito, muito bacana mesmo. E o contato dos meninos com a arte dentro de casa? Puxa Cara, o pai? Isso aí é engraçado, isso aí é um tema engraçado. Eles gostam bastante de desenhar, né? Aí teve uma vez que eu pintei uma parede decorada lá em casa com uma tinta de esses efeitos especiais que a galera tá fazendo agora, né? Muito caro. O material era muito caro mesmo. Tipo assim, um balde de tinta, R$ 900. Pintei uma parede só com esse balde. Aí pintei lá pra sair. Quando foi no outro dia que eu cheguei, cara, a parede toda riscada. Toda riscada. Aí você olha assim com ódio. Poxa, como é que vocês riscaram a parede toda? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí os caras olham pra mim, os dois. Papai, ficou linda, não ficou não? Ficou direitinho os desenhos que você faz na parede. Mano, os caras me desarmaram, mano. Me desarmaram, eu comecei a rir na mesma hora. Tem como reclamar, pô. Não tinha como reclamar, cara. Tipo assim, os caras estavam me pegando como referência. Eles eram bem menores na época. Sim. Eles não tinham a noção que eles têm hoje, que a são maiorzinhos, né? 7, 9 anos já entende. Tipo assim, eles tinham, acho que uns 6 anos e tudo, 5 anos. Ele não entendia muito das coisas, ele não sabia que... Foi o exemplo, seguiu o exemplo. Aquela fase de criança, né? Tu tem uma irmã pequena, tu sabe. Que Sim. Quando é em casa, sai riscando papel, acaba o papel, sai riscando as paredes mesmo, mano. Só que lá a tinta era caríssima, né? Mas os caras lá queriam saber, mano. Queria fazer arte. Queria era pintar, né? Então... E aí tu identifica neles, Weibe, tipo, essa proximidade com a pintura. Talvez o que tu faz deixe bem próximo a isso, né? Tu incentiva, não sei. Sim. Mas tu sente neles essa... Eu incentivo, eu deixo eles bem... na verdade, eu deixo eles bem abertos para eles serem o que quiserem, né? Um deles diz até que vai ser paleontólogo, né? O Miguel diz que vai ser paleontólogo. Com 9 anos ele vive dizendo que vai Já ser definiu isso. Já quer ir no Geoparque lá no Crato e tudo, né? Mas ele gosta muito de desenhos, de pinturas. Inclusive ele quer ir ver as pinturas rupestres lá no Crato, né? E o Samuel disse que quer ser sorveteiro. Aí eu disse, cara, por que tu quer ser sorveteiro? Aí ele, cara, sorvete é muito bom e traz alegria. Você viu uma pessoa triste? Dê a ela um sorvete. É mesmo. Cara, essa pessoa vai ficar tão feliz. Eu vou ser sorveteiro, porque eu quero proporcionar alegria às pessoas. Olha aí. Quem sou eu pra dizer que o menino não vai ser sorveteiro? E pra impactar no que ele vai definir ser, né? O importante é estar feliz e fazendo os Porque outros quando a felizes. gente fala assim que o cara vai ser sorveteiro, você pensa que é ele vai botar uma banquinha ali e vai vender uns sorvetezinhos empurrando ali. O carrinho na rua. Empurrando o carrinho na rua. Aí você vai, meu filho vai pegar muito sol, vai vender só o carrinho. Tipo, eu me esforcei tanto pra ele... Mas não, o cara pode ter uma rede de sorveteria. Pode ter uma fábrica de sorvete, pô. O cara pode ter uma fábrica de sorvete. Mas, cara, quando eu era... Mas o que eu acho massa nele é o propósito, mano. Ele quer a finalidade do que o sorvete traz. Não é vender o sorvete. Não, ele queria é proporcionar felicidade às pessoas. Então, isso é muito massa. Mas os dois, eles têm um contato muito próximo hoje em dia também com o desenho digital, né? Hoje em dia a gente tem um tablet lá em casa com a caneta e tudo. Eles desenham muito no tablet, com a caneta fazem os desenhos digitais. Que é uma geração que tu não pegou, que eu não né? tive, que não acompanhou. Né? Hoje, eu demorei bastante para mim poder pegar um tablet para fazer um desenho digital. Mas hoje tu faz. Tipo, esse aqui tu deve ter sido original teu, esse do que tu fez a tatuagem. A maioria que tu tem aqui, tu deve ter chegado no tatuado com a arte pronta. Tipo, eu fiz esse desenho e quero tatuar ele. Não, é meio que assim? Só algumas, né? Porque assim, como eu sou artista, eu gosto muito de ter arte das outras pessoas. Sim. Aí eu peço uma arte do cara, autoral do cara. Né? Mas algumas eu mesmo desenhei e levei pro cara, pá, eu quero essa. Mas hoje em dia eu faço desenhos digitais e os meninos têm acesso a essa ferramenta, né? Só que os caras estão com 9 anos e 7 anos. Eu vim ter acesso, agora já tinha mais de 30. Então, se eles quiserem um dia ser um ilustrador, fazer desenhos digitais e tudo, então eles vão ter um acesso muito mais rápido, o contato foi muito mais rápido do que o que eu tive, né? Que eu não tive esse acesso. Weibe, e tu faz muito esses trabalhos, esse teu trabalho nos prédios públicos aqui em Maracanã. Acredito que isso começou há muitos anos atrás. Essa abordagem, a primeira que aconteceu, foi espontânea, como foi o Prato Popular, passei e fiz. Mas hoje tu faz muitas de convites. Como é que foi esse primeiro contato? Para tu chegar até a galera de frente aqui e se apresentar como grafiteiro, que faz aquele, que fiz esse, e a prefeitura hoje contar com o teu trabalho para esses prédios. Pronto. Cara, isso é interessante ter tocado nesse ponto, porque antes a minha arte era muito na rua, né? Botava na rua, era aquela coisa que eu botava, como no Prato Popular, cheguei e coloquei mesmo sem pedir autorização a ninguém, né? Podendo ter uma represália, uma coisa mais coloquei. Não me arrependo, como fiz outros, e nunca me arrependi de nenhum. Mas assim, eu nunca tive... Eu me identifico hoje, eu sou de Quixadá, né? Eu nasci em Quixadá só.
né? Eu vim morar aqui, eu tinha 3 anos de idade. A minha vida inteira foi aqui. Hoje em dia eu sou maracanauense, né? Eu vivo aqui, tenho residência aqui. Meu título de eleitor é aqui no Maracanaú. As pessoas passam na rua e me conhecem, né? Falam, ô Eiber, eu tô pintando na rua. Os caras passam, Eiber, não sei o quê. Eu tô num comércio, eu tô num restaurante comendo, num barzinho, tomando uma cerveja. E a galera, pô, ali é o Eiber. Eu vou no cinema, a menina da entrada do cinema diz, tu que é o Eiber que faz o desenho. Então as pessoas da rua já me conhecem, né? Então eu sou realmente um cidadão maracanauense, né? Só que e a minha arte também era colocada de forma gratuita nas ruas de Maracanaú. Aí tu tocou num ponto que era como é que o teu grafite foi parar nos prédios públicos de Maracanaú. Cara, o meu primeiro convite foi com o Daniel Cidrim, atual secretário de Cultura de Maracanaú. Um abraço para ele, meu colega demais, meu amigão. E foi ele que abriu essa porta, né? Até então, infelizmente, eu digo isso, infelizmente eu nunca tinha tido um contato direto com a prefeitura, por causa que a Secretaria de Cultura, que era o órgão mais fácil de eu chegar, né? Já que eu sou artista, Sim. nunca estava de portas abertas. Nunca estava de portas abertas. Com a gestão do Daniel foi totalmente diferente. A partir dos primeiros dias, de repente eu recebo uma ligação, cara. Cara, tu que é o Eiber, que faz grafite? Eu sou. Cara, eu sou o Daniel Cidrim, eu sou o secretário de Cultura aqui do Maracanaú e tal. Vem aqui pra gente trocar um papo. Aí eu disse, aqui aonde? Na Secretaria de Cultura, mano. Vem cá agora, tá disponível? Vem cá agora. Uma coisa assim, parecia que o cara já me conhecia um monte de tempo. E que antes era tão distante. Que antes era tão distante. Quando eu cheguei lá, e o cara chegou, trocou uma ideia comigo. Cara, vamos... Tu é um artista massa e tal, vamos fazer uns grafites aí na cidade, a gente pode pegar umas praças, eu te dou autorização, eu te dou um recurso para material, pra gente colocar cultura nessas praças, fazer um grafite. A gente pode começar até aqui no prédio da Secretaria de Cultura e tal, tu topa? Eu disse, cara, eu topo na hora. Sempre foi meu desejo, porque eu sou de Maracanaú, eu quero que minha arte esteja em Maracanaú, eu quero que minha arte esteja no mundo, na verdade. Como hoje em dia a gente já pintou Rio, São Paulo, Recife, Sergipe, Bahia, em vários outros estados do Brasil eu já pintei. Mas assim... Aí você pintar em vários outros estados e não poder pintar na sua cidade... Não ser reconhecido na sua cidade, então é muito pai. Aí, então, o Daniel, para mim, ele foi o divisor de águas para essa questão dos prédios públicos e tudo aqui de Maracanaú, né? Porque ele realmente foi o cara que abriu a porta e construiu uma ponte, não um muro. Sim. Eu costumo dizer que eu sou o cara também que constrói pontes e não muros. Porque, infelizmente, Patrick... os artistas, eles têm a cabeça muito difícil para se trabalhar, sabe, cara? Eu vejo muito isso. Então, as pessoas, elas colocam só dificuldades e empecilhos. Tipo, se o cara te chama para fazer uma apresentação musical, uma apresentação de teatro, né, uma apresentação de grafite mesmo, assim, um live paint na hora ao vivo, cara, às vezes os caras vão botar maior dificuldade. Ah, mas tem que ter um transporte para me pegar. Ah, mas tem que ter um palco assim, daquele jeito, senão eu não vou. Ah, não sei o quê. Cara, eu não tô dizendo que tu não tem que se valorizar, não tô dizendo que tu não sabe o que tu realmente precisa para fazer a tua arte, mas eu tô dizendo que, tipo assim, se tu nunca teve uma porta aberta para cultura e de repente chega alguém que tem, assim, a liberdade de falar sobre isso, porque o cara é o secretário de Cultura, e disse, gente, eu quero dialogar, eu quero abrir as portas. Então, cara, vamos dar as mãos aqui, porque o não você sempre tem, você tá correndo atrás do sim, cara. Sim. Então, a gente recebeu o convite do Daniel, fiquei muito feliz com isso. E uma das maiores que a gente já fez foi aqui, né, a Caixa d'Água do Teatro, Dora Sampaio. Que tem o Luiz Gonzaga, né? Sim, que a gente homenageou a cultura do Maracanaú, né? A gente colocou o Luiz Gonzaga em referência ao São João, que é uma das nossas maiores manifestações culturais aqui do Maracanaú e do estado do Ceará também, né? Um dos maiores. Então, a gente homenageou através da figura do Luiz Gonzaga. Em outra vertente da Caixa d'Água, a gente fez as máscaras do teatro, né? Aquela máscarazinha feliz e a triste para representar isso. E também a gente homenageou a dança lá, a gente homenageou a música e a gente homenageou também os índios pitaguaris, né? Que são daqui de Maracanaú e também a Maracanã, né? Que é essa ave que dá o nome à nossa cidade, ao nosso símbolo. né? Que também está aqui no símbolo de 40 anos. Então, muita gente não sabe que Maracanaú veio das Maracanãs. E a gente fez essa homenagem lá na Caixa d'Água, né? Ficou uma obra muito bacana, eu gostei bastante de fazer. É massa, e o massa é que quando essa porta é aberta, que você falou que foi aberta pelo Cidrim, e o impacto chega, cara, a arte chega, não vai mais sair. Não vai mais fechar.
entendeu? Porque foi instalada a arte ali. E se alguém um dia, por loucura, chegar e barrar isso, pô, como assim, cara? Cadê as artes? Por que não tem mais? Se aqui é a Secretaria de Cultura, como é que não tem mais Exato. arte, Então, entendeu? como você falou, você aproveitou a chance de uma porta aberta e você aplicou a arte lá. Se vai ser tu que vai estar grafitando daqui 20, 30 anos, não sei, mas o Weber A porta fez tá o aberta para trabalho. todo mundo, cara. A gente tá aberto ao diálogo. Qualquer pessoa pode chegar e a gente conversar, trocar uma ideia. Se a pessoa tiver capacidade de fazer o trabalho bem feito, né, bem elaborado, lógico que a gente vai estar fazendo junto. Até entendeu? porque isso é para agregar e para fazer para todo mundo e não privar, como você falou, fazer muros ou fechar portas. É para todo mundo fazer junto. Weber, cara, o teu trabalho a gente vê nas ruas da cidade e pode acompanhar teu trabalho também nas redes sociais. A tua câmera é essa. Eu queria que tu deixasse para a galera aí, passasse teu contato. A pessoa quer o comercial, acha que o muro da casa dela em frente tá abandonado e quer um negócio artístico lá, quer te dar como dica. Manda aí como é que a galera contacta você. Galera, vocês podem estar me encontrando nas redes sociais, né, através do Facebook, do Instagram, né, lá no @Weber, WEYBHER. Bem complicado, né? Bem original. O legal é quando você colocar lá, que você digitar, você vai logo ver, né? Vai ser logo os primeiros, Não porque vai ter não tem outro, outro, não. né? Já procurei outro, não tem. Então, WEYBHER, Weber, @Weber lá no Instagram, no Facebook também, a gente sempre tá postando. Procura a gente no direct, qualquer coisa para um trabalho comercial, né? Você pode estar pedindo um orçamento sem compromisso, não tem problema algum. Como o Patrick falou também, se você tiver um muro e tal, que você acha que dá uma arte legal e tudo, se for viável, a gente pode analisar a situação e poder fazer, né? Porque às vezes também as pessoas procuram a gente e quer fazer espetáculos num lugar e depois se apropriar daquilo ali como se fosse dele e, tipo, ganhar nas suas costas, como a gente diz, né? O cara quer que eu vá lá e faça um grafite de graça gigante pra dizer foi eu que consegui aqui pra esse lugar, E pra não esse é bem rua, pra esse assim, bairro. né? E não é bem assim. Se eu tô doando aquilo, então eu não quero que as pessoas cheguem e digam que Se apropriem do que de dá. fulano ou de cicrano. Eu tô doando para uma comunidade, tô doando para as pessoas que passam na rua. É da no cotidiano. comunidade. É da comunidade, é das ruas da cidade, né? Aquele grafite é das ruas da cidade. Não é aquela intervenção urbana ou enfim, o que a gente for fazer lá. Weber, meu irmão, cara, obrigado pelo papo. Cara, A foi gente muito vai massa também, a eu gente quer achei acompanhar você de muito novo bacana, obrigado nas pelo ruas da convite. cidade, cara. Sim, com certeza. Você cara, com certeza vai estar trazendo essa arte pro São João, pro que for ter de movimentos aqui na cidade, em Maracanaú, e a gente com certeza vai estar lá acompanhando de perto, como a gente acompanhou uma tarde você de perto e trouxe pra galera as imagens que já viram aí. E esse papo aqui, se a gente pudesse estender ele aqui por 10 horas, tinha assunto Sim, aqui. Por isso com que ele vai certeza. voltar. Se foi só a primeira vez que ele veio, com certeza ele vai voltar pra TV Potiguara. Vocês acompanharam o bate-papo aí. Agora a gente volta pro programa. Fique sabendo. Valeu, cara. Cara, foi massa.